a fala do ministro da Economia preconceituosa contra uma categoria das mais dignas, que são os empregados domésticos. E ele falou isso depois que foi registrada a maior marca histórica da cotação do dólar, cotação nominal, R$ 4,35. É o maior valor desde a criação do Plano Real em 1994, portanto, há 26 anos. O dólar turismo chegou a R$ 4,54 e o ministro aí, com toda a infelicidade, disse que não tem essa de ficar viajando ao exterior, principalmente pessoas de baixa renda. O câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Bom, depois que se deu conta aí da declaração, né? Declaração que nunca deveria ter saído da sua boca, né? Pela posição que ele ocupa, o ministro tentou se justificar, mas repetiu o raciocínio. Eu quis dar o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland. Até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Porque com dólar a 1,80 tinha gente indo 4 vezes por ano. Então, vai 3 vezes aqui para Foz do Iguaçu, Chapada da Diamantina, conhece um pouquinho do Brasil, vai ver a selva amazônica e tal, e na 4ª vez você vai para Disneyland. Bom, ele fez e sentou em cima, né, no popular, não é isso? Foi isso que fez. Mas olha, é assim, o que é inquietante, né, até o Rafael já tratou disso, desse aspecto, né, o que é inquietante é que o ministro da Economia ignora, por exemplo, que é muito mais caro viajar para o Nordeste ou para o Norte do país do que para Miami ou para a Europa ou para Nova York. É muito Outro mais dia caro. mesmo você falava de uma viagem que você fez, né, para o Nordeste aí de Brasília, né, Cláudio? Exatamente. Os números são terríveis, né? Mas assim, se a gente faz essa relação com o Nordeste, enfim, em razão de ser um destino bastante procurado, né? Mas se você for verificar, como eu já verifiquei, por exemplo, recebi uma denúncia de um ouvinte e verifiquei, se você for checar o preço das passagens, Rio de Janeiro, Ilhéus, mas é assim, o preço é 4 vezes mais do que uma viagem Rio de Janeiro-Miami, né? O ministro, a questão do querosene da aviação, né? As empresas aéreas brasileiras, eles compram, essas empresas pagam o querosene de aviação, o combustível do avião, em reais. Mas na hora de justificar os preços absolutamente abusivos que eles cobram de passagens, eles dizem que é porque o preço do querosene da aviação em dólar está muito elevado. E outra coisa que eles também não justificam, as empresas aéreas não justificam, é o fato de que as empresas aéreas internacionais que operam no Brasil cobram preços muito mais baratos do que as empresas aéreas nacionais. Enfim, o ministro, que é um homem rico, né, e não faz contas, nem faz parcelamento para viajar para o exterior, como naqueles 10 dias. Aliás, ele passou aqueles 10 dias em Miami na companhia ilustre de outras figuras aqui da política, inclusive o Rodrigo Maia. Estava lá, todo mundo junto, né? Inclusive fizeram até pose para foto, como se tivessem participado de uma corrida. Conversa, né? Imagina se com aquelas panças, se eles participam de corrida. Mas o fato é que o ministro não precisa fazer contas, ele é um homem rico, né? Ele certamente nunca precisou procurar saber o preço de uma passagem entre São Paulo e Maceió, entre São Paulo e Fortaleza, e comparar isso com os preços das passagens entre São Paulo e Miami. Assim, podem ser até, na melhor das hipóteses, pegar uma belíssima de uma promoção, você vai ver preços parecidos, próximos ali, né? Mas nunca mais baixos. Nunca o preço para o Nordeste é menor do que o preço para o exterior. É uma estupidez isso que
o ministro fala. De outro lado, assim, também, enfim, é muito mimimi também, né? O ministro, dizendo essas bobagens, ele só mostra que não tem nenhuma conexão com a política, né? Ele não parece ter nenhuma preocupação de ser agradável, como todos os políticos têm, né, de não ofender determinados segmentos, etc. e tal. É a única virtude que tem, porque desse modo a gente acaba conhecendo mesmo a cabeça do ministro da Economia. Não acho não, viu, Cláudio? Isso aí eu vou discordar de você, porque para mim foi muito grave, sabe? É preconceituoso você atingir, mais importante do que essa história de ir pra Disney ser mais caro do que viajar pro Nordeste, atingiu sim, e eu imagino como os empregados domésticos, que muitos deles são dignos e não há nenhum problema em você ser empregado doméstico, é um ofício como qualquer outro, né, e reconhecido hoje pela nossa legislação, muito mais do que fora no passado, e nós temos um liberal, que se diz liberal, no comando da economia desse país, querendo interferir na escolha das pessoas. Se o empregado doméstico quer ir para a Bahia, se ele quer ir para o Ceará, se ele quer ir para a Disneylândia, se ele quer ir para Amsterdã, ele que pague os seus impostos e assim como qualquer outro trabalhador, faça a viagem que quiser. É de uma gravidade. Também acho, concordo com você. Nós não estamos discordando disso, não. Não, mas eu não acho que é mimimi, entendeu? É isso que eu queria pontuar. Assim, o que eu acho também que você faz muita, sabe, fica todo mundo querendo posar de bonzinho. Não é o seu caso, né? Não é o caso de ninguém aqui deste programa, claro. É gravíssimo. É grave que um ministro que exerce uma função política não tenha a sensibilidade política de fechar a boca numa hora dessa. Ainda que ele pense isso, ele não pode externar. O problema agora, é a sequência, Cláudio. É parasita, ele não externa, agora, parasita para funcionário público, agora é empregado doméstico indo para Disney, entendeu? O problema é essa sequência, entendeu? Isso é grave, entendeu? Isso é a cabeça dele mesmo, não tem dúvida. O que eu estava falando era isso. Né? A única vantagem disso é porque a gente, de um ministro boquiroto, é que a gente acaba conhecendo como é que ele é de fato. Sim. Entendeu? É isso. A única virtude é essa. Como ele não para de falar e fala muita bobagem, isso ele acaba mostrando quem é. Eu acho que essa é a única virtude dessa história. Eu acho que o ministro Paulo Guedes devia estar preocupado com o emprego, né? Tem muita gente desempregada. Ele devia estar não preocupado em quem vai para Disney ou quem vai para Foz do Iguaçu, como ele disse. Ele tem que estar preocupado em gerar empregos, em tomar medidas que possam acabar com essa fila de desempregados, né? Seja para pessoas sem empregada doméstica, claro, as pessoas que não tiveram oportunidade de estudo encontram ofício nessas profissões e não há problema nenhum nisso, né? A nossa legislação reconhece, hoje em dia, há uma equiparação do empregado doméstico às categorias aí da iniciativa privada, né? Eles têm fundo de garantia. Todos os direitos previdenciários e trabalhistas. Que não tinha no passado, né? Só o empregador doméstico é que não tem o reconhecimento. Verdade, também eu concordo, Zé Paulo. Esses caras, Pedro, que assumem o ministro da Fazenda, da Economia, as equipes econômicas de uma maneira geral, eles se sentem muito incomodados com o dinheiro que os brasileiros gastam lá fora. Como se isso não fosse um direito, né? Você tem o seu dinheiro, você gasta ele como você... Claro. Como se eles não gastassem, né? Mas eles gastam o nosso, né? Deles, eles não, né? Eles fazem com que nós paguemos as despesas deles quando viajam. Mas assim, eles sempre reclamam disso, todo mundo reclama disso. Mas como é que pode? Este mês os brasileiros gastaram não sei quantos bilhões lá fora, etc. Eles estão sempre se incomodando em razão enfim, das políticas de cambiais, enfim, aquelas coisas todas complexas lá do Ministério da Economia. Agora, isso não autoriza essa gente a tratar as pessoas com desdém, nem com preconceito. E o câmbio é flutuante, a gente não ouve isso aí, Zé Paulo, há muitos anos. O câmbio tem que ser flutuante. Não se dizia o ministro não pode interferir no preço do dólar. Então, mas não se dizia da ministra Zélia que ela teria dito que o povo era um detalhe? Mas parece que para ministros da economia continua sendo. É uma espécie de dia de né? Dia de justo veríssimo do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Ele pode pensar o que ele bem entender. O que eu acho preocupante é que ele pode, eventualmente, atrapalhar o andamento de determinadas pautas que são importantes para o país. Eu falei aqui na abertura, a reforma administrativa, por exemplo, é claro que não só por isso, e é claro que tem muita gente esperando, e é assim, não é? Política, faz parte do jogo, a vida funciona assim, né? E a política não é diferente da vida. Tem muita gente esperando uma falha para passar a perna no outro.
Né? A vida é assim, qualquer ambiente de trabalho, às vezes em relação familiar. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, está dando muita deixa para tomar o toco, como aconteceu na reforma administrativa, por exemplo. Bastou ele falar, e eu repito, o que ele disse, extraído todo o exagero, tem sentido quando ele diz que olha, o Estado brasileiro está arrecadando para pagar uma elite do funcionalismo público. Agora, ele embaralha as coisas de um jeito, e aí quem não quer o andamento da reforma administrativa, que é importante para o país, pega isso, põe no liquidificador e apresenta à sociedade como se fosse um grande pacote de maldades. E aí vira isso, aí começa o burburinho. Olha, não vai ter mais, hein? Olha, aí o Rodrigo Maia vem e diz, ó, se não mandar para cá, a do Executivo só vai ter do Legislativo. E a gente vai perdendo tempo. E o ministro da Economia deveria ser o mais interessado em fazer com que o país progredisse numa temperatura um pouquinho mais baixa a partir de agora, para que ele passe a apresentar os resultados que nós esperamos dele. Ainda são resultados... O governo está começando, 1 ano e 2 meses, é preciso dar tempo, prazo. Ele mesmo diz, né? Foram 30 anos de não sei o quê, então um governo liberal precisa de tempo, e é óbvio que precisa de tempo mesmo. Agora, ele tem de ajudar. Com batatada preconceituosa todo dia, certamente o que ele vai fazer é ficar aumentando o burburinho, aí amanhã aparece alguém, e ainda mais vindo dele, né? Ele é filho de funcionário público, ele estudou em universidade pública, ele foi ao exterior com bolsa paga pelo governo brasileiro, passa as férias em Miami. Então, menos um pouquinho, né, ministro?